Vamos mergulhar de cabeça nessa explicação sobre um verdadeiro motor imparável, a expansão da igreja primitiva documentada lá no livro de Atos, dos capítulos 8 ao 15. A mensagem avança com uma força tão gigante que simplesmente não podia ser contida. Entender a dinâmica exata dessa propagação muda completamente a nossa perspectiva sobre fé e sobre cura. Bom, entrando no plano de leitura da semana 2 do Centro de Cura Rema, a melhor imagem que temos para ilustrar esse estudo é uma locomotiva robusta a todo vapor. A propagação da palavra e o estabelecimento dessa cultura de cura provaram ser uma força contínua que não parava por conta de absolutamente nenhum obstáculo natural. O nosso roteiro hoje é direto ao ponto. Primeiro, o movimento da igreja. Depois, como a cura acompanha a palavra. Em seguida, o fato de que Deus não faz acepção, a direção ativa do Espírito. Como a fé ativa milagres. E, para fechar, o mandato moderno. Vamos lá? Parte 1. O movimento da igreja indo além de Jerusalém. É fascinante notar nas fontes como a perseguição severa, que na teoria deveria apagar essa fé que estava só começando, acabou agindo como o combustível mais poderoso de todos. O avanço é muito rápido. No capítulo 8, Filipe desce a Samaria. Depois, no capítulo 10, Pedro entra na casa de Cornélio. A coisa toda avança para a primeira viagem missionária de Paulo e Bernabé no capítulo 13, até culminar naquelas decisões super importantes de unidade no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Seguindo em frente, parte 2. A cura acompanha a palavra como uma prática constante. O material que a gente está analisando estabelece um princípio que não dá para negociar na igreja primitiva. À medida que a mensagem era pregada, a restauração física não era um detalhe ou um evento raro. Esse versículo de Atos 10:38 é um alicerce absoluto dessa ideia. Ele deixa claro que o modelo de operação de Jesus, que era focado em fazer o bem e curar os oprimidos, foi exatamente o projeto que os apóstolos levaram para frente. Não tinha essa separação entre o ensino e o poder de cura. A ideia central aqui, extraída das diretrizes do Centro de Cura, é que a palavra funciona como uma semente viva, ou até mesmo um remédio potencíssimo. O ato de plantar a palavra no espírito libera aquela unção de cura direto para o corpo físico. É ensinado que a meditação ininterrupta na palavra age literalmente como uma medicina divina de alto impacto no nosso dia a dia. Chegamos à parte 3. Deus não faz acepção, quebrando barreiras. Agora, o que chama muita atenção nessa parte é o divisor de águas que acontece na casa de Cornélio no capítulo 10. Tem uma conexão direta daquele choque de paradigmas com os pilares fundamentais dessa semana, principalmente o conceito de um alcance sem fronteiras. A graça, a cura e o batismo no Espírito começaram a jorrar para os gentios. Isso provou de uma vez por todas que o acesso a Deus não tem catracas geográficas e nem pedágios culturais. Essa afirmação resume a revelação que mudou a postura dos líderes da época. A demonstração do poder de Deus cruza absolutamente toda e qualquer distinção racial ou social. A cura e a salvação pertencem a qualquer pessoa disposta a crer, jogando fora a ideia de favoritismo e escancarando as portas para o mundo inteiro. Entrando no ponto 4, direção ativa do Espírito como a força guia. Observando as expedições de Paulo e Barnabé nos capítulos 13 a 15, fica super evidente que o sucesso do movimento não era baseado em uma planilha de logística humana. A progressão é clara. O Espírito Santo fala e orienta os obreiros. Os crentes dão o passo em total obediência baseados nessa voz. E o resultado direto dessa direção ativa é que os milagres simplesmente florescem organicamente nos novos territórios. O quinto ponto, a fé ativa milagres. É o nosso interruptor divino. Precisamos entender como os primeiros cristãos acessavam o sobrenatural no dia a dia. E o material define a fé fugindo daquela ideia de que é só um sentimento passivo. A fé é literalmente o nosso interruptor. A eletricidade divina da cura já foi gerada na cruz, já está na fiação, mas é a ação firme da fé que vai lá, aperta o botão e libera esse fluxo contínuo de energia. Isso ilustra brilhantemente o contraste entre o conhecimento natural e a revelação espiritual. O natural duvida, fica olhando para os sintomas e para as circunstâncias. Em oposição total, a revelação espiritual dita que a verdadeira crença afirma a posse da cura muito antes de qualquer melhora aparecer no corpo. É crer para ver e não o inverso. Essa lição tem um peso teológico profundo. Pela obra de Cristo, toda a autoridade que a gente tinha perdido foi totalmente restaurada. O que isso significa na prática? Que não é para suportar a doença de forma passiva, mas sem usar a palavra para resistir ativamente e governar sobre qualquer enfermidade a partir dessa nova posição.
E finalmente alcançamos o sexto segmento, o mandato moderno, a vontade de Deus hoje. É aqui que tudo o que aconteceu lá em Antioquia, Jerusalém e Samaria se conecta com a gente, fundamentando a cultura do centro de cura Rema em Petrolina. Esse versículo de Hebreus é a âncora. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como a essência dele não muda, o desejo gigante que ele tinha de curar pessoas no primeiro século é literalmente idêntico hoje. Então, um ponto crucial é que o sucesso desse modelo não vive de eventos isolados. Manter a expectativa por milagres exige uma confissão incansável alicerçada na palavra. Cultivar a cura como estilo de vida significa substituir o medo, todos os dias, por declarações persistentes da obra da redenção. Aí fica essa provocação que mexe com a gente. Se o autor da vida é imutável no seu poder, qual é a desculpa para nivelar a nossa fé por baixo? A resposta clara é que as nossas expectativas hoje devem, sem sombra de dúvida, espelhar a mesma ousadia e os resultados que vemos no livro de Atos. E a gente encerra com essa declaração resoluta. O resgate histórico mostra que a cura não é um luxo esporádico, mas a vontade atual e clara de Deus. Com a direção do Espírito e a fé operando como aquele interruptor, a gente descobre que nada é impossível. Fica essa reflexão poderosa para levarmos para a vida. Valeu por acompanhar esse resumo até aqui e até a próxima.